Meus pais estão tão certos de que o meu casamento vai fracassar que faltaram ao meu casamento para ir viajar com minha irmã, mas agora estão sendo enganados pelo casamento da minha irmã. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Há 7 anos, minha vida mudou drasticamente quando meus pais decidiram cortar laços comigo. Tudo porque eu me mantive firme contra as exigências deles e escolhi me casar com meu marido Ryan, apesar de tudo o que protestaram. Foi uma das decisões mais difíceis que tomei, mas sabia no meu coração que era o certo para mim. Mas esse é o resumo da minha história. E não conta a imagem toda, deixa eu te contar o que quero dizer com isso. Ryan é de outro país. Veio para cá para continuar com sua educação superior e nos conhecemos durante a faculdade. Tentamos ser só bons amigos, mas com o tempo ficou claro que nossa conexão ia além da amizade. Nos apaixonamos e decidimos tentar um relacionamento, o que, como já sabem, resultou melhor do que esperávamos. Infelizmente, meus pais não pensavam o mesmo. Eles estavam firmemente contra a nossa relação desde o começo. Meus pais tinham outras opiniões e achavam que eu podia conseguir um homem melhor do que ele. Pensavam que a origem de Ryan e as diferenças culturais só me trariam problemas a longo prazo. Então, meus pais tentaram ativamente criar um problema entre nós, deixando claro que ele não era parte da família. Se recusaram a incluí-lo em eventos familiares ou nas férias, até durante as festividades como o Natal, eu não podia levar o Ryan. E isso era pior ainda pra mim, porque o namorado da minha irmã, a quem meus pais adoravam, sempre era convidado e tratado como parte da família. Eu sempre falava o quanto era injusto o tratamento que Ryan recebia, comparado ao do namorado da minha irmã. Mas meus pais só discutiam comigo. Diziam que o noivo da minha irmã era alguém que eles haviam aprovado porque participaram da escolha dela, enquanto o Ryan não tinha passado pelos processos adequados para fazer parte da família. O que meus pais deveriam se importar era como Ryan me tratava. Mas estavam cegos, e eu não ia conseguir fazer com que eles vissem como eu o via. Por isso, enquanto Ryan e eu seguíamos com nosso relacionamento, comecei a me distanciar dos meus pais. Não era como se eu tivesse escolhido me afastar, mas com o que estavam fazendo, não tinha outra opção. Cada vez que rejeitavam Ryan, o excluíam ou me tratavam de maneira diferente por causa dele, uma barreira ia se criando entre nós. Era como se me forçassem a escolher, e eu preferia escolher o Ryan, porque meus pais não tinham razão alguma. As coisas chegaram ao pior ponto quando Ryan me pediu em casamento e eu aceitei. Quando anunciei nosso compromisso nas redes sociais, no entanto, não recebi felicitações dos meus pais. O que recebi foi a fúria do meu pai. Tanto ele quanto minha mãe exigiram que eu rompesse o compromisso com Ryan imediatamente, porque tinham vergonha dele fazer parte da nossa família. Me disseram sem rodeios que, se eu não fizesse isso, eu seria deserdada. Já tinham tomado a decisão e o ultimato era claro: Ryan ou eles. Minha irmã também estava decepcionada comigo por me casar com alguém de fora da nossa comunidade. Ela me disse que a notícia do meu compromisso já tinha se espalhado, e que agora meus pais estavam sendo bombardeados com perguntas da comunidade. Minha irmã até chegou a me pedir para reconsiderar minha decisão, dizendo que ainda dava tempo de romper com Ryan. Meus pais e minha irmã se negaram a contribuir de qualquer forma, e deixaram bem claro que não queriam fazer parte do casamento. Não aceitaram os convites e nem sequer consideraram a ideia de estarem lá. Ryan sempre ficava profundamente machucado com a forma como minha família o tratava, embora raramente demonstrasse isso. Com o tempo, ele foi aceitando que meus pais e minha irmã simplesmente não o queriam, mesmo sem nunca terem dado uma chance real a ele. Ele tentou várias vezes se aproximar e conversar, esperando que eles pudessem vê-lo pelo que ele realmente era, mas eles não tinham nenhum pingo de intenção de mudar. Os pais de Ryan eram tudo o que minha família não era. Desde o momento em que me conheceram, me receberam de braços abertos. Eles ficavam felizes pela nossa relação, pelo compromisso e pelo casamento. Não havia esforço algum da parte deles. Eles simplesmente nos viam como um casal apaixonado que queria se casar. Não gostavam do que minha família estava fazendo, mas não foi por isso que me desprezaram. Se havia uma família que poderia querer que esse casamento não acontecesse, deveria ser a de Ryan, porque minha família fazia de tudo para me deixar mal. Mas eles entendiam que eu não era minha família, então sempre foram os melhores comigo. No dia do meu casamento, eu tinha, mesmo que mínima, a esperança de que minha família mudasse de opinião. Mas em vez disso, recebi uma mensagem da minha mãe que destruiu qualquer esperança que me restava. Ela escreveu: "Op, não vamos à sua boda. Ainda não podemos acreditar que você vai seguir em frente com isso. Se você fizer isso, só precisa saber que o seu casamento vai fracassar. Ele não é o indicado para você, mas você se recusa a ver. Terminamos de tentar te convencer. Então, se casar hoje, não queremos mais ter nada a ver com você. Nunca mais." Para piorar as coisas, descobri que os 3 tinham decidido sair de férias no dia do meu casamento, só para estarem longe de tudo isso, como se fizesse eles se sentirem enojados com o que eu estava fazendo. Eles postaram fotos e atualizações,
do passeio em todas as redes sociais. Era a forma deles de avisar a toda a família e ao mundo que não me apoiavam, nem a mim, nem ao meu casamento. Claramente queriam me humilhar, porque eu não fiz o que eles pediram. Depois do casamento e do distanciamento com minha família, tomei a decisão de bloquear os três, meus pais e minha irmã. Eles deixaram claro que não queriam fazer parte da minha vida, e eu não podia mais me agarrar à esperança de que algum dia isso mudaria. Foi um passo doloroso, mas necessário para a minha paz de espírito. Desde então, eles também não tentaram mais entrar em contato comigo. Continuaram suas vidas como se eu nunca tivesse existido. Mesmo assim, temos pessoas em comum, familiares e amigos. E eram elas que me passavam fragmentos de notícias sobre eles. Assim como, imagino, eles recebiam sobre mim. Por exemplo, alguém comentou que minha irmã se casou pouco depois de mim, com o mesmo homem que meus pais haviam aprovado e que tinha o selo de verificação deles para isso. Ainda assim, todos esses anos, nunca me arrependi da decisão de me casar com Ryan. Ele é um parceiro incrível e leal, sabe pelo que passei e esteve ao meu lado nas boas e nas más. Ontem, minha avó paterna entrou em contato comigo. Não a mencionei na minha história, porque seria longo demais listar quem esteve do meu lado e quem estava do lado dos meus pais. A única coisa que vocês precisam saber é que ela ficou do lado deles desde o início. E eu também não tive mais contato com ela. Durante nossa breve conversa, ela me pediu que desbloqueasse meus pais, porque eles estavam tentando me contatar e não conseguiam. Não é que eu estivesse aberta à ideia de fazer isso, depois de todo o nosso histórico, mas perguntei à minha avó o que se tratava. Só disse que tinha algo a ver com minha irmã e que era urgente. Não falou como algo casual, mas realmente minha avó parecia preocupada com o que estava acontecendo com meus pais, como se fosse algo muito sério. Não vou te entediar com tudo o que pensei sobre ligar ou não. Simplesmente os desbloqueei e liguei para o meu pai. Após um momento de desconforto, ele explicou o que estava acontecendo e por que ele e minha mãe queriam entrar em contato comigo. Isso é o que aconteceu com meus pais durante todo esse tempo. Acontece que o marido aparentemente perfeito da minha irmã, o mesmo que meus pais tinham dado o selo de aprovação, acabou sendo um completo fraudador. Parece que esse homem vinha dizendo para todo mundo que era operador no mercado de ações. Ao longo dos anos, convenceu meus pais e minha irmã a darem-lhe grandes quantias de dinheiro, prometendo que ia investir no mercado porque ele era muito sabido. Segundo meu pai, ele se gabava da sua suposta habilidade de criar riqueza e até prometeu ao meu pai que ele poderia se aposentar mais cedo graças à sua experiência financeira. Minha família confiava cegamente nele, acreditando que ele não poderia traí-los. Daí o selo de aprovação. Esse homem havia vendido uma vida de luxo para eles, dizendo que se o aceitassem na família e dessem dinheiro, tudo ficaria bem. Meus pais estavam cegos. Isso acabou sendo uma mentira inteira. Recentemente, esse homem desapareceu. Sumiu por completo, levando todo o dinheiro com ele. Nem sequer deixou uma carta para minha irmã, nem explicou nada. E para piorar as coisas, minha irmã tinha acabado de dar à luz a um filho. Esse homem não só levou o dinheiro de todos, mas também abandonou o próprio filho. Sabia que minha irmã estava grávida, mas não sabia se ela tinha dado à luz ou não. Fazia muito tempo que não tinha notícias deles. No final da conversa, meu pai me disse que esse era o momento mais difícil de suas vidas e que por isso precisavam de toda a família com eles. Ele se desculpou pelo que aconteceu entre nós no passado e admitiu que tanto ele quanto minha mãe se arrependeram profundamente de terem me deixado ir. Foi tudo muito estranho porque nunca imaginaria que teria esse tipo de conversa com eles. Quando me cortaram, basicamente achei que aquilo era o fim entre nós. Não sabia o que responder, sentia que tudo estava estranhamente conveniente depois de anos de silêncio, onde eles não se deram ao trabalho de perguntar por mim, me desejar feliz aniversário ou o que fosse. Agora estavam me procurando, mas só quando estavam em crise, precisando de dinheiro e apoio. Eles só me precisavam porque tinham sido enganados, não porque realmente quisessem fazer as pazes, mais ou menos. Expliquei isso para o meu pai na ligação. Disse que, embora me sentisse mal por eles, embora na verdade não me sentisse, não entendia porque eles achavam que tinham o direito de me atualizar sobre suas decisões de vida depois de terem me excluído voluntariamente de suas vidas todos esses anos. Se eles não me queriam na vida deles porque não fiz o que acharam que era o melhor, agora que fizeram o que acharam ser o melhor e deu tudo errado, não era mais meu problema. Eles sabem realmente por que me procuraram? Eu também sei, e meu pai também sabia. Ele me disse que não tinha outro motivo para isso além de tentar se reconectar. Ele me disse que minha irmã estava passando por um momento muito difícil e precisava de todo o apoio da família. Alguns dos nossos familiares, ao longo dos anos, sabiam que Ryan e eu estávamos bem, mas o que veio depois foi ainda mais inesperado. Meu pai admitiu. Você estava certa desde o começo. Casou com aquele homem apesar da nossa desaprovação, e ele acabou sendo um bom homem, alguém confiável. Sua irmã, por outro lado, se casou com alguém que aprovamos, e ele nos roubou todo o nosso dinheiro. Agora não nos resta nada, se não fosse por outra pessoa.
A pessoa que estava falando era o mesmo pai que antes achava que o que ele dizia era a única verdade. Então meu pai continuou, admitindo que ele e minha mãe estavam desesperados, sobrecarregados por tudo o que havia acontecido com o marido da minha irmã. Ele me disse que precisava dar um passo à frente e ajudar minha irmã, pois ela não tinha mais ninguém com ela. Me implorou para ligar para minha irmã, conversar com ela e garantir que eu a ajudaria financeiramente. Ele disse que isso poderia significar muito para ela. Não duvido que dar dinheiro à minha irmã, se ela realmente foi enganada, significaria muito para ela. Muito mesmo, porque ela não fez nada para merecer. E receber dinheiro de mim seria algo enorme, algo que não ia acontecer. A gente se dá, bem como qualquer outra pessoa. Mas a gente economiza, paga nossas dívidas e tenta ter uma vida aqui. Não é como se sobrasse muito, e muito menos, para um grupo de pessoas que até umas horas atrás não eram minha família e agora queriam voltar a ser. Meu pai disse que não precisava dar uma resposta na hora, embora já tivesse dito que não. Ele e minha mãe tinham reconhecido seus erros, e agora adorariam ter uma conversa comigo e com meu marido para conhecê-lo melhor. Meus pais não querem conhecê-lo. Eles só querem saber como vão manipular a gente para conseguir algo de dinheiro. Não me importo se eu sou a amada da história ou não. Nesse momento, não vão conseguir nada de mim, e muito menos de Ryan. Eu contei tudo pra ele, e ele está na mesma vibe que eu. Acredita na política de zero dinheiro para meus pais e minha irmã. Então, eu só queria compartilhar com vocês a minha história, porque sei que muitos adoram uma boa história de pais narcisistas e filhos preferidos. Se algo mais acontecer, com a minha história, também vou fazer o máximo de atualizações possíveis. Atualização de hoje. Tive o prazer de receber uma ligação da minha irmã. Sim, parece que a introdução à atualização é irônica, porque é, mas não sou tão má assim, e a parabenizei pelo bebê, o que ela agradeceu e parecia muito feliz de me ouvir e conversar comigo. Talvez pensasse que a felicitação viria com algum presente. Alerta de spoiler, não foi. Essa foi a primeira vez que conversamos em anos e foi a coisa mais estranha. Enquanto a gente conversava, ela se abriu e me contou alguns detalhes a mais sobre o que aconteceu com o marido dela. Ele simplesmente desapareceu da noite para o dia, levando todo o dinheiro dela. Absolutamente tudo, até o que estava na bolsa dela. Agora ela estava numa situação complicada porque tinha gastos com o filho. Mencionou que estava pensando em contratar um advogado, mas o problema era que não tinha dinheiro para cobrir os honorários legais. Também precisava contratar um investigador privado para rastrear o marido. Ela me disse quanto precisava para tudo isso, só para começar, e era um valor bem alto. Perguntei se ela tinha pedido ajuda aos nossos pais, embora soubesse a resposta. E ela disse que eles também tinham perdido o dinheiro nos esquemas do marido dela e não podiam mais ajudar. Quis conferir se a história era verdadeira, se não havia contradições. Mas depois ela disse as palavras mágicas. Esperava que eu pudesse ajudá-la. Me implorou para enviar dinheiro todo mês para ela e para o bebê, porque não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ela disse que seria por um tempo, até conseguir sair dessa situação. Perguntei se ela tinha sogros ou algum outro membro da família do marido que pudesse ajudá-la, mas ela me disse que não, porque ele era supostamente um órfão. Não posso negar que tentei ajudar, mas também perguntei para minha irmã por que ela não havia ido à polícia, já que o marido praticamente a roubou e desapareceu. Ela poderia registrar facilmente um caso contra ele, mas minha irmã argumentou que não queria que o pai do filho dela fosse. O que ela disse foi que ele era um bom homem, e o único que realmente queria era que ele devolvesse o dinheiro que pegou dos nossos pais e assumisse a responsabilidade de pagar a pensão do filho. Só isso. Bom, a nossa definição de bom homem não bate em várias coisas. Não concordamos. Eu tentei pressioná-la um pouco mais, perguntando se ela tinha alguma ideia de por que ele poderia ter desaparecido, se ele poderia estar tendo um caso ou se havia outra razão. Mas ela admitiu que não tinha respostas. Li alguns dos comentários na minha publicação anterior e estou de acordo com vocês. Essa situação está muito, mas muito suspeita. E se o marido dela realmente não desapareceu e isso for um golpe elaborado para me fazer sentir culpada e tirar dinheiro de mim? Por enquanto, as histórias batem. Mas considerando como minha família me tratou no passado, não posso descartar isso completamente. Eles poderiam até ter ensaiado tudo. Mesmo que seja verdade tudo o que ela disse, eu não quero ajudar. Acho que se fosse o contrário, se Ryan fosse o estafador, meus pais não perderiam nem um segundo tentando me ajudar. Eles provavelmente me diriam que estavam certos, e ainda, iam rir da minha cara. Eu até acho que fui boazinha com eles ouvindo tudo, só pra saber mais sobre o que estava acontecendo, porque sim, sou um pouco curiosa. Atualização 2. Quantos de vocês disseram que meus pais e minha irmã estavam mentindo? Pois é, vocês acertaram até certo ponto. Isso vai ser longo de explicar se eu quiser que tudo o que eu descobri seja entendido. Então, por favor, tenham paciência.
Meus pais têm pressionado para que não chamemos a polícia nem advogados. Realmente foram enganados. Eu sugeri que me contassem a história verdadeira de tudo isso, e talvez eu pensasse em ajudá-los. Não comecem a comentar ainda, porque eu realmente não ia ajudar, mas queria continuar pressionando para entender o que estava rolando. Não vou mentir, eu estava tão curiosa quanto vocês para saber o que estava acontecendo, por isso queria chegar ao fundo disso. Eu poderia ter terminado tudo aqui, bloqueado meus pais e não dado mais atualizações, mas estou comprometida. No começo, eles só me diziam que não tinha nada de estranho, e repetiam isso toda hora, o que já estava me deixando com um pé atrás, porque parecia ensaiado. E adivinhem? Eu estava certa, estava mesmo ensaiado. Mas não completamente. Finalmente, quando me contaram o que realmente aconteceu, embora possa ser outra mentira, a história era bem diferente do que tinham dito antes. De acordo com eles, isso foi o que supostamente rolou. Minha irmã se casou com um homem que, aparentemente, era um bom homem, ou pelo menos pelos padrões do meu pai, que então deu o selo de aprovação. Até aí tudo certo. Meu cunhado não estava mal de vida. Ele trabalhava comprando casas e apartamentos em mau estado, reformava e depois vendia com lucro. Era um bom partido, trabalhador, inteligente e com grana. Pelo menos mais do que meus pais. Eles viram isso, especialmente meu pai, e queriam copiar. Ele pediu conselhos, mas meu cunhado disse que não era uma boa ideia entrar nesse ramo a menos que soubesse o que estava fazendo. Meu cunhado já tinha anos de experiência no setor, primeiro como contratado e depois comprando e vendendo propriedades. Mas meu pai não ouviu e usou quase todo o dinheiro dele, mais um empréstimo, para comprar um prédio pequeno, com alguns andares. O plano era simples: reformar e alugar como escritórios. Meu pai achava que meu cunhado ia ajudar, que o processo seria tranquilo e o dinheiro começaria a entrar. Mas meu cunhado avisou, e ele estava certo. O imóvel precisava de bem, mais reforma do que ele imaginava. E meu cunhado não podia dar uma mão, porque estava ocupado com os próprios projetos. Além disso, meu pai achava que meu cunhado ia trabalhar de graça para ele, pelo menos nas horas dele. Meu cunhado tentou ajudar, fez uma visita à propriedade para dar uns conselhos, mas como já mencionei, a compra foi uma péssima ideia desde o começo. Meu pai pensava em usar o resto das economias dele para fazer a reforma e viver tranquilo, mas ia precisar de muito mais dinheiro. Mesmo que conseguisse reformar, o imóvel provavelmente ainda seria um péssimo investimento. O lugar não era bom para escritório por várias razões que não vou entrar em detalhes, porque esse post já está enorme. Durante um tempo, eles insistiram para que meu cunhado ajudasse para que emprestasse dinheiro ou até trabalhasse no projeto, ou qualquer coisa para que a propriedade pudesse gerar algo. Meu cunhado se recusou, e depois disso estourou outro problema na família. Minha irmã foi infiel de novo. Tem mais detalhes que fariam essa atualização ficar enorme, mas o fato é que meu cunhado descobriu que o filho não era dele, e largou minha irmã da noite pro dia. Como vocês veem, parte da história dos meus pais era verdadeira. Mas a razão pela qual eles não procuraram a polícia ou um advogado, essa parte não era. Minha irmã não tinha nada a reclamar, e meu cunhado não tinha desaparecido, tampouco os tinha estafado. Meus pais se estafaram sozinhos com essa ideia de ganhar dinheiro fácil, sem esforço. E onde eu entro nessa história toda? Para começar, meus pais queriam que eu ajudasse minha irmã com o filho dela. O verdadeiro pai não tá nada bem financeiramente. Na verdade, ele não tem estabilidade nenhuma. Trabalha em um supermercado ganhando o mínimo, segundo meus pais. E pelo que minha irmã diz, não tem grana para mantê-la, nem a ela, nem ao filho. Ele nem tem um trabalho fixo, só temporários, porque viaja o tempo inteiro e faz esse tipo de trampo para se manter. Mas meus pais também estavam esperando que eu ajudasse a pagar os custos da reforma da investimento deles. Isso tá longe das minhas possibilidades, gente. A gente tem uma casa para pagar, contas, os carros, um monte de responsabilidades. Não sei por que eles acharam que eu ia investir essa grana toda... Perdão, investir não. Dar essa grana para ajudar eles a ter alguma coisa pro futuro. Parece que alguém tem falado coisas que não são bem certas sobre mim, mas enfim, são meus pais. Acho que isso já é de família, né? Talvez quando eu expliquei direitinho minha posição, eu realmente ouvi o som dos corações deles se partindo do outro lado da linha. Uma coisa é dar uns poucos centenas de dólares para minha irmã, que, aliás, nem isso eu ia dar. Mas milhares! Isso aí tá totalmente fora de questão, fora de qualquer realidade. A não ser que eles possam abrir um portal para outra dimensão onde eu esteja nadando em dinheiro, as chances deles são de 0 para negativo. Algo bom saiu disso? Não. Desculpa ser portadora de más notícias para meus pais. Atualização. 3. Me pediram mais informações e espero que esta seja a última atualização sobre meus pais e minha irmã. Algo que eu tinha esquecido de mencionar é que meu cunhado já tinha se divorciado da minha irmã antes da última atualização. Ele não teve que dar nada de dinheiro para ela, porque o motivo do divórcio foi que ela tinha sido infiel. Se não tivesse sido por isso, provavelmente ele teria dado uma grana considerável.
Ele também conseguiu uma pensão alimentícia pro filho, mas é do tipo que um hippie que vive viajando pode pagar. Ninguém disse pra ela que, se fosse trair, pelo menos deveria trair com alguém que tivesse dinheiro pra sustentá-la, né? Sei que não é certo trair, mas me pergunto se o verdadeiro pai passa no teste de aprovação dos meus pais. Desculpa por não ter perguntado. Meus pais finalmente venderam a propriedade, mas com algumas perdas. Embora, pelo pouco que eu sei de imóveis, provavelmente esse era o preço que eles deveriam ter pago desde o começo se quisessem investir de forma realista e não perder dinheiro. Pra quem tá se perguntando por que eles pegaram um empréstimo ao invés de usar toda a grana deles, foi porque queriam obter benefícios fiscais com a grana da venda. Conseguiram pagar parte do empréstimo, mas ainda tem mais ou menos metade pra quitar. Acho que já tá na hora de fazer um funeral em homenagem ao resto das economias dos meus pais. Eu não tenho falado muito com eles ultimamente, porque agora, que não sou mais útil, eles devem lembrar o quanto me odeiam, a mim e ao meu marido. Mas tá tudo bem, porque já é hora de bloqueá-los e seguir minha vida. Eu até que custei a fazer isso, porque eles estavam me dando o melhor dos babados, as melhores fofocas que eu poderia imaginar. Mas enfim, é hora de deixar tudo isso pra trás. Então, com isso, me despeço de vocês. Edição. Escrevi pro meu pai pra perguntar se ele aprova o pai do filho da neta dele. E depois de várias horas lendo a mensagem, não me responderam. Agora sim, finalmente os bloqueei.